Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje é dia 17 de setembro e nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus. E eu quero falar com você que hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, com tantos ruídos, com tantas falas, com tantas pessoas para falar alguma coisa, com tantas coisas gritando e querendo a nossa atenção, para ouvir a voz de Deus, às vezes a gente precisa sair dessa meiuca toda, tá bem? Por quê, Irlânia? Porque senão a gente fica ouvindo quem grita mais. Tinha um hino que a gente cantava, que canta ainda, né? Que é uma voz mansa e delicada, fala ao meu coração. Voz tão suave, maravilhosa, traz paz e consolação. Ó, que voz mansa e delicada, que fala ao meu coração. Esse hino fala que Deus, Ele é a voz mansa e delicada. Agora pensa comigo. Minha mãe grita, meu pai grita, meu patrão grita, meu marido grita, meu filho grita, me dá. Todo mundo grita, as redes sociais o tempo todo estão gritando, a gente fica com o telefone o tempo todo chegando notificação. E Jesus está falando conosco, o Espírito Santo está falando conosco, com uma voz mansa e delicada. A probabilidade de nós ouvirmos tudo menos Deus é muito grande. Por isso que você precisa fechar a porta do teu quarto. Eu falo isso, né? Porque a porta tá aqui, gente, aqui no consultório. É porque aqui, vou te mostrar o consultório, né? Aqui são duas salinhas, aqui, né? O nosso consultório. E aí aqui o meu é maior porque eu atendo o grupo, tá vendo? Ó, pronto. Assim, ó, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, para que seu Pai que vem em secreto te recompense. A gente precisa fazer esse movimento de fechar a porta. Por quê, Irlânia? Porque senão a gente fica no ruído. E quando a gente fica no ruído, Deus não vai arrombar, Deus não vai provar para mim e para você que Ele precisa falar conosco. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Deus é um Deus educado, Satanás não. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Não confunda a voz de Deus com a voz de Satanás. Satanás vai pular igual um macaco na tua frente, ele vai mandar ele vai mandar mensagem do WhatsApp para você, para tirar você da perturbação, para levar você para perturbação, porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas Deus tá ali, ó. Abre, eu quero falar com você, uma voz mansa e delicada que vai te trazer paz, alegria, confiança. Você decide se vai fechar a tua porta, orar ao Pai em secreto e o seu Pai em secreto te recompensa, ou se você vai ficar ouvindo Satanás te distrair e levar você para a perturbação. Fala pra mim o que você vai fazer. A escolha é sua. Deus, Ele deixa a gente escolher. Ele fala assim: poxa, filho, não é isso que eu tinha pra você? Ouça a voz de Deus. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Jeremias 17, 9. No dia a dia, ouvimos pessoas, recebemos mensagens, executamos tarefas, enfim, estamos a todo momento recebendo informações e tomando decisões. Mas no meio a tanta agitação, como será que podemos discernir adequadamente a voz de Deus? Como? Como podemos? Saber diferenciar se algo é um apontamento do Pai para a nossa vida ou se é apenas um pensamento que sai do nosso próprio coração, baseado em nossas vontades, desejos. O Papai Freud vai dizer, que sou psicanalista também, né? O Papai Freud vai dizer que eu desejo aquilo que eu não tenho. Quando eu tenho, eu deixo de desejar. Então, eu quero. Quando eu recebi. Tô nem. Tá entendendo? E a gente tá falando de você e de mim também, tá? Eu não fico fora dessa, não. Vamos lá.
Saber diferenciar se algo é apontado do Pai para as nossas vidas, se esse é apenas um pensamento que saiu do nosso próprio coração, baseado em nossas vontades, desejos. Essa é uma tarefa que exige relacionamento e intimidade. O que é relacionamento e intimidade? Fecha a porta do teu quarto, ora o teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto recompensará você. A Bíblia diz que em nós há uma guerra entre a carne e o espírito. E o fato é que entre esses dois lados, o que for mais alimentado, o que for melhor alimentado, há de vencer as batalhas. Muitos de nós queremos ouvir a Deus, mas acabamos ouvindo a voz do coração, por não estarmos íntimos de Deus Pai. Nessa condição, jamais conseguiremos discernir adequadamente a sua voz e nossas emoções tendem a falar mais alto. Olha aqui, você vai ouvir a voz do seu pai, Deus, ou você vai ouvir a voz da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do seu filho gritando, o que é? Deixa eu te falar uma coisa, naquele filme Quarto de Guerra, é tão lindo de ver aquela mulher que ela se posiciona diante de Deus e ela começa a fazer o momento dela devocional e ela não traz a filha pro momento devocional, mas ela vai fazendo até que um dia, quando ela entra no quarto da menina, a menina tá copiando os pedidos na parede. A fala convence, mas o exemplo arrasta. Todas as vezes que eu quero convencer o outro de que ele tem que. Será que eu tô falando muito e fazendo pouco? Porque naquele filme a gente começa a ver que é assim. Você quer ver uma coisa? Você briga com seu filho. Quando você vê ele brincando com os bonecos, com o carrinho e ali, com o irmão, você vai ver ele reproduzindo como você fala com ele. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho falado muito sobre isso. Se os pais soubessem que os filhos na vida adulta estariam com o telefone na mão falando para todo mundo, eles seriam muito melhores. É isso. Porque às vezes a gente, num ambiente privado, a gente fala do jeito que quer, a gente grita do jeito que quer, a gente faz o que quer, achando que o outro não vai ter força para falar daquilo um dia. Então seja uma pessoa melhor. Existe um estudo que diz que os países que mais têm câmera são mais educados, roubam menos. E aí, percebe que quanto mais vigiado a gente tá, mais a gente anda no caminho. O problema é que no ambiente privado, no nosso lar, a gente acha que aquela informação não sairá. Mas hoje a informação tá saindo. E se seu filho falar de você por aí, o que ele vai contar para as pessoas? Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, reconheça aquilo que você faz de errado. Peça perdão, deixa essa forma de agir e recomece o relacionamento com seu filho, com seu marido, com a sua mãe. Seja uma pessoa melhor. Lânia, mas minha mãe você nem sabe. Olha aqui, eu não tô falando da sua mãe, eu tô falando de você. Sua mãe ter sido ruim com você não justifica você ser ruim com o mundo. Tudo bem? Ó, esse autor aqui, Gabor, o Mito do Normal, ele fala que ele pega nesse livro aqui e fala de que não justifica a nossa vida culpar os nossos pais. Que a gente tem que sair desse lugar de culpar o pai e a mãe. É porque minha mãe fica... Cara, para com isso. Para com isso. Existe uma vida abundante para você. Seu pai e sua mãe são uma pessoa. E hoje, quando eu olho pro meu pai hoje tem 64, minha mãe tem 58. Cara, minha mãe me teve com 19 anos. A maturidade que ela tinha aos 19 anos. Ela é uma pessoa muito mais madura hoje. Então ela errou, com certeza errou. Você também errou. Então deixa. E vá fazer outra coisa com a sua vida. Vai honrar a Deus com a sua vida. Vai agradecer a Deus porque seu pai e sua mãe errou com você, mas Deus está te dando a oportunidade hoje de mudar a sua sorte. Tá entendendo? Tô falando com muito amor com você. Braba, mas com amor. Vamos lá. A Bíblia diz que em nós há uma guerra entre a carne e o espírito. E o fato que entre esses dois lados, o que for melhor alimentado, há de vencer as batalhas. Muitos de nós queremos ouvir a Deus, mas acabamos ouvindo a voz do nosso coração por não estarmos íntimos de Deus Pai. Nessa condição, jamais conseguiremos discernir adequadamente sua voz e nossas emoções tendem a falar mais alto.
É bom lembrarmos que devemos ter cuidado para não equalizarmos o timbre da voz de Deus com a voz do nosso coração. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do meu coração é a voz do meu coração. Eu não posso equalizar, falar, Deus e o meu coração é a mesma coisa, porque não é. Não é a mesma coisa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Deus tem paz para mim, Deus libera a vitória para mim. Eu, às vezes, sou cobrador, reclamador, e são coisas diferentes. Pois ele tende a ser enganoso no nosso coração. E com isso, seguimos a bússola quebrada no nosso íntimo, nosso instinto também. Que podem nos levar a caminhos que fogem do propósito de Deus para a nossa vida. No entanto, se nos dedicarmos às disciplinas espirituais, alimentando assim adequadamente o nosso espírito, ele vencerá a voz do nosso coração. Tá entendendo? Se você equilibrar, se você alimentar sua intimidade com Deus, fechar a porta do teu quarto, orar o teu Pai em secreto, ler a Bíblia, a palavra de Deus, você vai equalizar. E a voz que você vai ouvir não vai ser essa voz doida não, vai ser a voz do Espírito, a voz calma, mansa e delicada. E às vezes vai falar forte também contigo, porque às vezes é necessário. A partir de hoje, saiba que quanto mais você se dedicar a Deus, mais sensível estará a sua voz. E então, vai viver os planos, desfrutando de todas as bênçãos e promessas que Deus estabeleceu em sua vida. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirá de sua boca, te abençoarei. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que todas as vozes da nossa cabeça, todas as vozes desse mundo, todas as vozes perturbadoras sejam silenciadas agora em nome de Jesus. E através da nossa intimidade contigo, de fechar a porta do nosso quarto, de orar a Ti, de nos alimentarmos da palavra, de nos aumentarmos nos louvores, possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz e sermos direcionados ao centro da Tua vontade para a nossa vida. Senhor, nos revela o Teu propósito para nós, fala ao nosso coração, nos freia, Senhor, na nossa impulsividade e que possamos, em nome de Jesus, desfrutar das bênçãos e das maravilhas que o Senhor tem para nós. Fica conosco, Senhor, dizemos com os nossos lábios, eis-nos aqui, faz o Teu querer, cumpra a Tua vontade em nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje é 260 de 365 dias. Hebreus 2 é a palavra-chave. É o texto que você vai ler na tua casa. Discernimento é a palavra-chave. A bússola da nossa vida deve ser a voz de Deus. A bússola, a direção da nossa vida deve ser a voz de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã. Deus te abençoe.